O ex-jogador Robinho pode ser preso a qualquer momento e a defesa acionou o STF para evitar a prisão imediata dele. O ministro Luiz Fux vai ser o relator do pedido de habeas corpus de Robinho no Supremo Tribunal Federal. O advogado pretende que Robinho aguarde em liberdade os recursos que tentam impedir o cumprimento no Brasil da pena de 9 anos de prisão decretada pela justiça italiana por estupro coletivo. O pedido de habeas corpus argumenta que o ex-atleta não apresenta risco de fuga do país, já que ele já entregou o passaporte à justiça no ano passado e está impedido de sair do Brasil. Enquanto isso, Robinho pode ser preso a qualquer momento, em regime fechado. A Justiça em Santos, onde o ex-jogador mora, precisa emitir um mandado de prisão para que a Polícia Federal possa cumprir a sentença. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Robinho deve cumprir a pena aqui no Brasil. Foram 9 votos favoráveis, incluindo o do relator do caso, e apenas 2 votos contrários. A defesa do ex-jogador informou que vai recorrer da decisão do STJ. E falamos sobre as últimas informações após o julgamento com um especialista em Direito Internacional e também professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Valério Mazzuoli. Professor, muito boa tarde para o senhor. Muito bom ter o senhor aqui com a gente de novo no Hora News. Boa tarde, o prazer é meu estar contigo novamente. Professor, a gente tem a informação de agora há poucos instantes que a decisão saiu e que o juiz de Santos já está sendo oficiado para pedir a prisão do jogador. Isso significa que ele ainda pode ser preso na tarde de hoje? A decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça, que homologou a decisão italiana do crime de estupro que ele cometeu na Itália a 9 anos de prisão, essa decisão ela passa a ter eficácia dentro do processo a partir de hoje, a partir de agora. Agora, poucos minutos atrás, é que no processo da homologação de decisão estrangeira, essa decisão de ontem foi publicada. E na decisão está previsto, então, que ele vai cumprir a pena em regime inicialmente integralmente fechado, e que o juiz federal de Santos deve ser imediatamente notificado. A carta de sentença vai ao juiz federal lá de Santos, no interior do estado de São Paulo, para que cumpra essa medida, segundo a decisão, imediatamente. Então, agora vai depender do trâmite do Superior Tribunal de Justiça, da Secretaria do Tribunal, até o aviso ao juiz federal, que hoje é feito eletronicamente, dentro de um processo eletrônico. O magistrado competente em Santos tem que tomar a medida cabível. Agora são 16 horas e 5 minutos, horário de Brasília. É possível, tecnicamente é possível, acho um pouco apertado, mas é possível que o juiz até de noite, agora à tarde e noite, recebido a notificação do processo, determine a ordem de execução. Professor, a gente sabe que a defesa do ex-jogador entrou com um pedido de habeas corpus para tentar evitar a prisão dele nesse momento. O senhor acredita que há ainda tempo hábil para se julgar o habeas corpus antes da prisão ser feita? Processualmente, só um milagre. Se acontecer um milagre, um habeas corpus no Supremo Tribunal, em 25 anos de profissão, nunca vi um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal ser julgado em questão de horas. Esse habeas corpus ele deve estar sendo distribuído hoje para o ministro relator. É possível que ainda não se tenha o ministro relator desse habeas corpus no Supremo. Então, o habeas corpus tem todo um trâmite processual que não é feito em questão nem de um dia, nem de 2 dias. Demora algum certo tempo. O habeas corpus é uma medida urgente, né, de salvaguarda da liberdade, mas também é um remédio constitucional processual e tem um trâmite mínimo. Decretada a prisão do Robinho, eventualmente hoje, ou talvez no mais tardar amanhã, a ordem que é para cumprir imediatamente, o habeas corpus no Supremo vai ser julgado, mas de hoje para amanhã eu te garanto que essa decisão não vem. Professor, é muito difícil a gente conseguir fazer algum tipo de previsão, mas pela experiência do senhor, pelo conhecimento que o senhor tem acompanhando o caso, o senhor acredita que esse pedido da defesa, avaliando ali as alegações que a defesa tem apresentado no pedido de habeas corpus, que ele deva ser aceito ou não? Olha,
É aquela história, né? Como falávamos ontem. O pedido da defesa do jogador, que é feito pelo escritório do Dr. Alckmin, o pedido está muito bem feito, muito bem instruído juridicamente. Há elementos jurídicos. O tribunal ontem deu vários argumentos, inclusive alguns argumentos extraprocessuais, para justificar a medida que foi tomada dentro do processo, fazendo uma interpretação que é uma novidade, porque esse caso de leading case mesmo, já houve outros casos de homologação de decisão estrangeira, mas com a Itália, como dizíamos ontem, é a primeira vez. Então, nós também aguardamos para ver qual foi a interpretação do Superior Tribunal de Justiça em relação a esse pedido, que é baseado na lei brasileira, que é chamada Lei de Migração, que é uma lei de 2017. Então, hoje já sabemos qual que é a posição da maioria do tribunal. Houve 2 ministros ali que não concordaram. Veja, o ministro Raul Araújo e o ministro Benedito Gonçalves, que foram exatamente pela tese da defesa, e é essa tese minoritária que a defesa tenta levar para o Supremo Tribunal Federal. Claro que são conjecturas por hora, porque não tem como prever a decisão nem do relator no Supremo e nem de um órgão colegiado naquela instância judiciária, mas, tecnicamente falando, em termos de direito internacional, argumentos existem, né? Principalmente o argumento de que o Robinho poderia esperar em liberdade os últimos recursos, porque ainda tem recursos internos no Superior Tribunal de Justiça, embargos, etc., que são recursos que não mudam o mérito da decisão. Ainda tem recurso extraordinário também, um recurso próprio, um nome que chama recurso extraordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Muito difícil também esse argumento, porque a decisão do caso do Robinho já transitou em julgado, né? Então, processualmente falando, se formos levar a ferro e fogo a decisão do Robinho terminou ontem. Pode ser provido o habeas corpus, ele pode ter sucesso no habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e depois o recurso extraordinário pode demorar anos para ser julgado, até como normalmente demora. Pode ter êxito a defesa? Pode, mas esse recurso não tem um efeito de suspender a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, é muito difícil processualmente a defesa conseguir. Se ele for preso hoje ou amanhã, enfim, nas próximas horas, é muito difícil no Supremo, de um dia para a noite, a defesa conseguir reverter essa decisão. Processualmente falando, é muito difícil. Professor, agora, com base nas alegações da defesa, qual delas pode ter um poder maior de convencer a Justiça a conceder, nesse momento, esse habeas corpus para o Robinho? São 2 argumentos da defesa os mais importantes. Primeiro, o tratado internacional que o Brasil tem com a Itália. O Superior Tribunal de Justiça não levou em consideração esse tratado, levou em consideração outros tratados. Foi citado um tratado com o Reino Unido, foi citado tratados de outros sistemas, para dizer que esses tratados, eles compõem um mosaico normativo de proteção de direitos e que o Brasil também estaria sujeito, mas a verdade é que com a Itália existe um só tratado que diz que não pode transferir medida de execução. E o Supremo tem essa competência para analisar a questão, porque a liberdade é um direito constitucional. Esse é um primeiro ponto de matéria de defesa. O segundo ponto, ontem foi falado da tribuna por ambos os advogados, esse é um ponto muito caro para o direito penal brasileiro, é que essa lei que foi usada para que o Robinho pudesse responder a pena dele do crime cometido da Itália no Brasil, é uma lei que foi editada no Brasil depois que o crime dele foi cometido. O crime dele lá em Milão foi em 2013. E essa lei brasileira, que foi a base do julgamento do STJ, é uma lei de 2017. Então, o crime foi cometido 4 anos antes da lei existir. E no direito penal, a norma que prejudica o réu não pode retroagir, não pode voltar para trás. Então, teve toda uma discussão ontem no julgamento se essa lei é uma lei processual ou se essa lei é uma lei material.
a lei é híbrida, na minha opinião. A lei é mais processual, mas ela é híbrida, ela lida com a liberdade da pessoa. Tem matéria substancial na norma, né? E aí tem aquela discussão toda, como que a jurisprudência interpreta, mas esse assunto não está claro ainda. Os penalistas defendem ferrenhamente que a lei penal, nesse caso, essa norma tem caráter penal, dispositivos da lei, ainda que seja majoritariamente uma lei de índole processual, não poderia, nesse caso concreto, retroagir para prejudicar o réu. Ou seja, o crime dele foi antes de ter entrado em vigor a legislação. E o tribunal, com argumentos, superou isso ontem, menos o voto de 2 ministros que continuavam batendo na tecla de que isso realmente não seria possível. Então, veja, não foi unânime a decisão, foi por uma grande maioria, mas mesmo assim nós vimos vozes dissonantes ontem, e essas vozes dissonantes são o grande argumento, a grande força que a defesa vai ter no STF. Se encontra mais vozes consonantes com essas que foram destoantes ontem no Superior Tribunal de Justiça. Professor, o Robinho foi condenado a mais de 9 anos, 9 anos e meio de prisão, em regime fechado. A gente sabe que ele é réu primário. Tem alguns fatores ali que influenciam. Como, de fato, ele deve cumprir essa pena aí? Como que devem funcionar os próximos anos? Quanto da pena ele ficaria, de fato, preso? Veja que esse não é um crime cometido no Brasil, não é um crime brasileiro. A cooperação internacional, falando de uma maneira simples, é um favor que o Brasil faz para a Itália. Então, esse favor foi decidido positivamente ontem, de pegar a pena que é da Itália, ele devia estar preso numa prisão italiana, mas ele conseguiu voltar para o Brasil, por isso é que transferiu a pena. É um favor de pegar a prisão italiana e prender no Brasil. Então, a prisão italiana será executada no Brasil, claro, com as garantias do direito constitucional brasileiro de ordem pública, mas aos moldes da decisão italiana. Por isso que esses 9 anos são em regime integralmente fechado. E a decisão deixou isso claro ontem, além de imediata, porque já transitou em julgado na Itália, regime integralmente fechado. A verdade, nua e crua, é que, a partir do momento em que o juiz federal de Santos receber agora, nas próximas horas, receber lá no seu sistema a carta de sentença do Superior Tribunal de Justiça, ele imediatamente tem que executar essa medida e não tem choro nem vela. Agora, o Robinho ele vai ser preso em regime integralmente fechado, em razão desses 9 anos da sua condenação na Itália. E os recursos que a defesa tentar manejar no Supremo Tribunal Federal, esses recursos não vão impedir, salvo se vier um habeas corpus de hoje para amanhã, o que é muito improvável que aconteça. Mas os recursos não vão impedir a execução da medida. Depois, se sair uma medida no Supremo, ele pode até ter uma liberdade provisória, mas por hora a verdade é que ele vai ser preso nos próximos minutos, nas próximas horas, ou talvez no mais tardar amanhã, talvez hoje ainda. É o que está se esperando aí da Justiça Federal de Santos, a partir do momento que a decisão for comunicada, o que imagino que deva estar sendo nesse momento. Agora, esse caso do Robinho, ele com certeza pode influenciar outros casos parecidos, né? De brasileiros que foram condenados em outro país e se abrigaram aqui por conta dessa garantia de não ser extraditado, né? Exatamente. Agora, a partir de ontem, todos os brasileiros, e aí não importa o crime, tá? O do Robinho foi um crime gravíssimo, um crime de estupro coletivo, né? Crime contra a mulher, tem um contexto todo terrível, mas pode ser quaisquer crimes, não precisa ser um crime também contra a dignidade da pessoa, pode ser um crime contra a fazenda pública, pode ser um crime fiscal, pode ser um crime tributário, pode ser um crime menor, um crime que não contenha violência. Quaisquer crimes, né? Do menor ao pior. Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça ela vai fazer jurisprudência. Então, a partir de ontem, né, nós já sabemos, vamos dizer assim, nós profissionais do direito, já sabemos como pensa o Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público já sabe como pensa
o Superior Tribunal de Justiça, a advocacia pública e privada também já sabe como pensa o Superior Tribunal de Justiça. A única maneira de reverter essa decisão é uma nova decisão, mas agora do STF. Então, também esse assunto ainda não está encerrado. Juridicamente, para o Robinho praticamente está encerrado, mas a questão teórica ainda não está encerrada. O Supremo vai ter que se debater sobre esse tema e a imprensa agora vai voltar os olhos para a decisão do Supremo Tribunal Federal, ver quem é o relator do caso, se é um relator mais liberal, se é um relator menos liberal, qual que é a tendência desse relator, qual é a tendência dos seus votos anteriores, porque os relatores nos tribunais, eles têm uma característica, né? Eles têm uma formação, então um tem uma tendência X, outro tem uma tendência Y, caindo para um determinado relator, nós já sabemos mais ou menos como que o relator vai se comportar, como que o relator, da sua trajetória, vai pensar. Isso é uma questão que também vai ter muita influência agora, nos próximos dias, nos desdobramentos desse caso lá no STF. Professor, o contrário também é válido? Essa decisão, ela pode abrir espaço também da segurança para que outros países reconheçam sentenças definidas pela justiça brasileira? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Hoje, por exemplo, a imprensa italiana está entusiasmada, a imprensa italiana foi amplamente noticiado nos jornais, nos periódicos italianos, nos jornais desportivos italianos também, na imprensa italiana em geral, dizendo que o Brasil deu um passo avante, né? Um passo avante na garantia de cooperação internacional e nessa segurança jurídica que os Estados precisam ter na cooperação internacional, de que, havendo um problema entre eles, o outro vai cumprir a sua parte. Então, na verdade, é um selo de aprovação, é um seal of approval que o Brasil dá para o mundo, dizendo que nós estamos cumprindo a cooperação internacional em matéria penal para a repressão internacional de delitos. E isso também tem esse efeito contrário, no sentido de possibilitar que outros países, quando for o caso de um brasileiro que lá esteja, ou de uma pessoa com dupla nacionalidade, que não vai ser extraditada para o Brasil, não obstante ser brasileiro, tem também a nacionalidade do país X ou Y, de que essa pessoa, se praticar um crime no Brasil e se refugiar em outro país, esse outro país também vai tomar a mesma medida que o Brasil e vai cooperar com o Brasil, transferindo a execução da pena. Então, isso do ponto de vista das relações internacionais e do ponto de vista da cooperação internacional, é um passo avante.